Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Existe um lugar na vida espiritual para a raiva, para o ódio. Eu escutei uma história do Dom Rafael Leôncio Cifuentes, né? Era bispo do Rio de Janeiro na época, agora já faleceu. E ele contou de uma pessoa que falava consigo que um professor que tinha cometido um adultério. Uma viagem da universidade, um simpósio, alguma coisa assim, se envolveu com outra professora lá, um pouco com essa coisa de ser sou macho, sou homem aqui. Então, agora quando ele voltou para casa, ele convivência com a sua esposa, com os seus filhos, aquilo foi lhe pesando, o que eu fiz, né? E ver lá a sua filha feliz quando ele tinha voltado, os carinhos da sua esposa, e ele foi, então, né, se confessou e aquilo lhe produziu um grande desgosto. Como é que eu fiz isso, né? Que canalice foi essa? De onde que eu tirei esse negócio? Para quê? Que nem coisa mais absurda. E foi sentindo uma raiva daquilo, né? E a tal ponto que teve depois uma outra viagem, um outro simpósio daqueles, e aquela outra professora mais uma vez se insinuou, tá, lá tem um quarto lá no hotel, não sei o quê. E na hora que veio aquele quadro, aquela situação, aquela possibilidade, lhe veio uma vontadezinha, né? Podia aproveitar, né? Outra vez aqui uma circunstância oportuna, mas junto na hora lhe veio uma ânsia de vômito. Ele falou, cara, outra vez não quero. Tudo aquilo que eu vivi, aquela dor, aquele sentir-me tão mal, não faz o menor sentido. Ele pegou o carro e foi embora, fugiu com energia daquela situação que poderia ser mais uma vez uma ocasião de um pecado que ele detestava, uma coisa que no fundo ele entendia que era absurda, né? Então a gente vai vendo, né? Porque a princípio poderia parecer que a raiva, que o ódio, não tem que ter espaço na vida do santo. Jesus é o Cordeiro manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra. Se alguém te dá um tapa na direita, dá também à esquerda. Jesus promove muito uma atitude muito assim rendida, muito desarmada, de você ter o controle das paixões. Os padres da igreja falam da apatheia, o controle da pathos, das paixões que você controla, você não se deixa dominar por uma paixão dessa que cega. E a ira é uma coisa assim, né? No entanto, São Paulo diz no final, lá, quando acha que está terminando a sua vida, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira, combati um bom combate. E é difícil você imaginar um combate, uma luta, em que não tem algo ali de paixão, de raiva, dessa energia, da violência, né, da agressividade. É necessário, né? E o cristianismo certamente tem esse aspecto de combate, de luta espiritual, de luta interior. Chesterton, ele fala, né, como o catolicismo se define em Belém, no presépio, com 3 componentes que você não encontra em outras religiões. Por um lado, você vai ter a conjunção desses 3 componentes. De um lado, você tem os pastores, que representam isso, os contos pastoris, a mitologia, a beleza das narrativas, as histórias bonitas, né, como tem na mitologia, com os seus ensinamentos, como aquilo fala ao ser humano, né, a beleza, a estética. Do outro lado, você tem os sábios, os reis magos, que é a filosofia, que é o estudo, que é a força da verdade, não só uma historinha bonita, mas que... Não, a verdade dos Aristóteles e Platão que estudam e não ficam só pela beleza, mas pela verdade, né? Então, de um lado filosofia e do outro lado narrativa. E em terceiro lugar você tem também Herodes, esse terceiro componente que fala Chesterton, que é isso, alguém que está lutando, está perseguindo para matar o menino.
e tem toda a coisa, vão fugir para o Egito, protege, vai para lá, né? E aquilo, isso também está presente. Esse esforço, essa luta, essa tensão, esse combate, que também faz parte do cristianismo, né? A luta espiritual. Tem o seu papel, portanto, essa agressividade, essa boa raiva. A gente falou na meditação passada sobre a importância de cortar, quando você precisa eliminar algumas coisas da tua vida. Então hoje essa meditação pode ser mais como achar a energia, a força para fazer isso. Às vezes eu sei que devo cortar, mas eu preciso ainda mobilizar minhas energias para ser capaz de fazer aquilo. Justamente escutava hoje um psicólogo escrever um livro sobre a raiva e ele falava disso aqui. A raiva tem esse papel de ser um sistema de alerta de que alguma coisa não está bem. E ao mesmo tempo mobilizar as forças que a gente precisa, nos energizar, é o verbo que ele usa, né? Nos energiza para você tomar uma direção, tomar uma atitude, né? Está muito parado ali, está errado, não, mas eu preciso ter mais raiva, né? Para ser capaz de enfrentar aquela situação, de combater aquela injustiça. As emoções nos movem, não é à toa que a gente tem muitas pessoas ao nosso redor tentando colocar emoções na gente, né? Escutava um músico que tocava, por exemplo, num culto evangélico, e aí tinha lá um momento, né, a música perfeita para compulsão, a música perfeita para dê o seu dinheiro na hora da coleta, né? A música perfeita para... Então, e a música mexe muito, né? Fala muito direto com as nossas emoções, né? Então, a propaganda e, não sei, né? O marxismo, em concreto, tem muito essa estratégia, ou teve ao longo da história, né? De insuflar muito a raiva para gerar a revolução, digamos assim, né? Para você precisa de uma violência social ali e aquilo explode na hora de derrubar os governantes e instaurar um novo sistema político. Me chamou muita atenção a revolução cultural na China, como os adolescentes manipulados por Mao Tse Tung, o caos que eles provocam, né? Porque eles estão completamente imbuídos que é preciso pôr tudo de cabeça para baixo, renovar tudo, e é uma coisa, a energia que brota dali é impressionante. E essa experiência não só, sei lá, em coisas maiores como revoluções, mas o medo que uma propaganda pode dizer, olha, não vai perder a última oportunidade, se você não faz agora, depois já era, olha, aqui a tua família está em risco, então você precisa comprar esse seguro, fazer esse curso. O marketing entende isso, né? Especialmente talvez o marketing digital, que a gente é movido mais prontamente, mais de forma mais imediata por energias negativas. O medo é uma coisa que move muito, né? Você está vendo um tigre, você não pode pensar muito, entendeu? Você tem que agir. Agora, que bonitinho, tá, beleza, isso aí dá para você pensar mais de uma vez. Mas com o tigre não, você tem que ser rápido, né? Então as energias negativas muitas vezes são mais eficazes para mover as pessoas. E bem, é bom ter presente, é bom conhecer a psicologia humana se a gente usa ela a nosso favor. E é possível usar isso a nosso favor. É possível usar a raiva para fazer coisas boas, né? Uma raiva que me dirige, que me afasta do mal e me dirige ao bem. As pessoas às vezes usam essa expressão, né? Eu vou fazer isso aqui só na força do ódio. É uma expressão que uns anos para cá ficou mais corriqueira, né? A gente entende, né? Cara, uma raiva, ele agarra. Você droga desse exercício de matemática, vou ter que acertar. E mobiliza a energia, não é verdade? Quando você está com raiva do negócio, né? E bem, claro, pode ser para esganar o teu chefe, que não é uma boa ideia, né? Mas pode para se superar uma dificuldade tua lá, num problema, numa situação que é preciso superar, né? E mais ainda se é na busca, não só, sei lá, de ser um bom músico ou ser um bom matemático, mas de ser um bom cristão, ser um santo, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bom desejar a justiça nos seus vários níveis e, sobretudo, nesse que é o mais importante, que é a nossa justiça pessoal, né? Que é a luta contra a injustiça que há em mim, contra o pecado, a luta em busca da santidade, do amor, de ser mais generoso com os outros, chamar mais a Deus, né? Já os padres da igreja, eles falam dessa estratégia de você usar paixões contra outras paixões. Por exemplo, Evagrio Pontico fala, né, que a raiva que temos dos demônios contribui grandemente para a salvação e favorece a obra da virtude. Ter raiva, né, o demônio ter, é uma coisa boa, você esse empenho de vencer aquilo. É tradicional esse tema no cristianismo, da espiritualidade cristã, da detestação do pecado. O ódio ao pecado.
como algo bom, como algo importante. Por exemplo, diz esse tratado do Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, existe no coração dos santos mais humildes e amáveis uma santa detestação do pecado, um ódio do pecado, forte como o seu amor a Deus. Na medida que eu amo mais a Deus, eu odeio o pecado na minha vida, né? Eu amo a verdade, eu não quero a mentira, porque me afastar daquilo. Inclusive, é uma das condições que a igreja coloca para você lucrar indulgência plenária, tem várias condições, uma delas é essa, né? É o desapego a todo pecado, mesmo venial. Se a pessoa está ali apegada a um pecado, não, isso aqui é uma coisa que eu sei que é pecado, mas eu gosto, é uma parte mais ou menos importante da minha vida, não me vejo vivendo sem isso, né? Existe um apego ali. Então é preciso a decisão, já não quero, né? Não quero, claro. Não precisa ser uma decisão que absolutamente, com certeza, eu nunca mais vou cometer aquele pecado. Isso é impossível, sei lá, no céu existe isso, né? Mas é preciso que haja um certo destacamento emocional daquilo, que eu não estou apegado aqui, não quero isso daqui na minha vida, é uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa ruim. É algo ruim que eu não quero, que eu queria tirar da minha vida, né? E que bom fomentar isso, né? Especialmente agora nesse tempo de Quaresma, esse desejo de vencer isso, fomentar a raiva dos meus pecados. Um padre uma vez me falou bem dessa oração a Jesus crucificado. É uma oração típica para fazer depois da missa. Vem nos devocionários, tem uma série de orações antes da missa e depois da missa. Essa está lá depois da missa, e que inclusive vem com um crucifixo desenhado em geral, porque ela dá indulgência plenária se você reza nas sextas-feiras de Quaresma, hoje, depois da comunhão, né? Diante do crucifixo, o que mais que falta? Ajoelhado, né? Tem uma série de condições, você tem que, né, viver todas, não é fácil. Eu fiz, ganhei. Primeira sexta-feira da Quaresma, espero que tenha lucrado em indulgência, esse era o meu objetivo. Mas me explicou, desde que eu tenho crescido nessa devoção, porque esse padre me falou, essa é uma oração boa, porque ela pede essa grande graça, que é a contrição, a raiva dos teus pecados, né? Ele pede assim, né? De joelhos diante da vossa divina presença, vos peço e suplico que com todo o fervor da minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento dos meus pecados e vontade firmíssima de me emendar. Tudo com superlativos, assim, né? Aquela coisa, me ajuda, firmíssimo, gravíssimo. Um pedido tem que ser mais intenso, assim. E aí depois passa para a contemplação das 5 chagas do Senhor, uma maneira de alimentar, né? Essa boa raiva dos meus pecados, das ofensas que eu fiz ao Senhor, né? Então isso é uma coisa boa para a gente fomentar, para a gente criar, enfim, com essa oração, ou como for, ou a Via Sacra, né? Vocês acabaram de fazer há pouco a Via Sacra, né? Ajuda, o desejo de não mais pecar, não mais ofender ao Senhor, como eu tenho feito, né? Direcionar bem essa raiva que Deus, essa agressividade que Deus colocou em nós e que tem o seu papel. E essa semana, um livro de literatura que eu estou lendo, e tinha um capítulo meio duro de um soldado lá que começa a se ficar viciado em drogas. Então ele está já perdido lá, e o que me chamou a atenção, vem lá os companheiros dele, resgatam ele, mas me chamou a atenção como ele tem raiva de si mesmo, como ele se despreza. Eu sou uma vergonha do pelotão, eu faço tudo errado, as pessoas tinham mais a que desistir de mim porque eu não tenho jeito. Ao mesmo tempo que, e de fato, a situação é muito lamentável, né? Tudo que ele está fazendo, gastou do seu dinheiro, horrível, né? Uma pessoa viciada em drogas, que já aquilo destrói a sua vida, você olha para a vida daquela pessoa e fala, poxa, que tristeza, né? Que coisa mais lamentável. Mas o curioso é que em nenhum momento ele exprimia a raiva da droga, que era o seu problema, né? Ele tinha muita raiva de si mesmo. E isso me parece que é uma estratégia do inimigo em geral, é você fazer o teu inimigo pensar que você está ali quando você está aqui, né? O inimigo é ele e não sou eu. Você joga a bolinha na cabeça do cara lá, né? e depois fica, né, fazendo de conta que foi o outro, né? Para levar o outro lá até a bronca, né? E isso pode acontecer com o pecado, né? Não identificar bem qual que é o meu verdadeiro inimigo, qual que é o verdadeiro problema. O povo lá atravessando o deserto com Moisés, volta e meia surgia alguma murmuração contra Moisés, uma reclamação. Essa comida aqui, não aguento mais, né? Muito calor, né? Não sei o quê. Reclamação é coisa universal, né?
já começa aquilo. E lógico, voltava contra Moisés e de uma maneira como contra Deus. E não contra os verdadeiros problemas. O faraó lá, eles eram escravos, o faraó estava matando os filhos dele, né? E o problema dos pecados deles, né? Esse é o problema. É preciso culpar-nos a nós mesmos? Em certo sentido, sim. São José Maria dizia, no exame tenho de dizer muitas vezes, José Maria não está contente com José Maria, porque há muitas coisas que poderia ter feito e não quis fazer. Bom, eu acho importante a gente ter satisfação com a própria vida, né? Uma pessoa que está sempre insatisfeita consigo mesma, não é uma coisa boa, aquilo leva, sei lá, para depressão, uma pessoa sem muita energia para enfrentar os... É importante ter satisfação com a própria vida, estar feliz com a própria vida, que vem muito da gratidão. Mas existe essa boa insatisfação com a sua vida, com aspectos da tua vida, né? Que fala lá que São José Maria, não estou contente. E essa boa insatisfação não é uma insatisfação, um culpar-nos em geral, uma insatisfação totalizante e sem esperança, um pouco como esse drogado do livro. Eu não tenho jeito mesmo, pode existir de mim porque eu não tenho solução. Até porque isso pode ser algo muito cômodo, né? Se eu não tenho solução, pronto, então não preciso fazer nada, né? Eu não preciso sentir o peso de estar frustrando as outras pessoas, de estar decepcionando as pessoas que apostavam em mim. Não preciso me esforçar, porque eu não tenho jeito, não tenho solução. Então fica fácil. Mas fácil demais, cômodo demais, né? Não é esse caminho. Isso é uma covardia, no fundo, né? Não é verdadeiro. Não é humildade. É covardia. Falava esses dias uma pessoa que experimenta algo dessa síndrome do impostor, né? A gente pode experimentar, né? Quando as pessoas vêm com uma expectativa muito alta, elogiam, a gente fica meio temeroso. Isso aqui gera um problema, né? Porque agora eu tenho que fazer frente a essa expectativa. Então não elogia muito não, porque isso me pesa. E bem, pode ser, né? Às vezes o elogio pode não ser tão bom assim, desperta em nós a vaidade. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode fugir da raia, né? Não pode abraçar uma humildade que no fundo é covardia. Não pode dizer para outras pessoas que amam em mim, que apostam em mim, dizer, desista porque eu não sou isso, eu nunca vou ser isso daí. Não é. Quem ama não desiste, né? Aposta e as pessoas veem as nossas possibilidades. E, portanto, nós, em primeiro lugar, não podemos desistir de nós mesmos. Não podemos dizer nunca, não, eu não tenho jeito, porque não é verdade, né? Enquanto a vida não acabou, a gente está na luta. E tem que lutar, tem que se empenhar, tem que se esforçar. Insatisfeitos conosco mesmos? Sim, mas não tanto com o que eu sou, mas como eu estou. Talvez assim seja a melhor maneira de deixar a coisa, né? Insatisfeito por eu ter feito essa coisa errada, por eu estar tão preguiçoso, tão molenguinha, sei lá, tão covarde nesses aspectos, né? Porque eu não quero ser assim, né? Bom, sabe? Essa é uma boa insatisfação. Porque, bem, o que eu sou, difícil dizer, sabe? A vida é muito fluida, né? O ser humano é muito fluido. A gente é uma coisa hoje, é outra amanhã. A gente pode ser bom, mas depois piora e depois melhora, sei lá, né? A gente carrega, assim, um núcleo duro que é a sede de Deus, que é a sede do amor, que é a sede de infinito. E isso é imutável e isso é bom. Então, o que há de mais sólido em nós é bom, é a sede de Deus, que a gente pode dar vazão àquilo, né, e nos conduzir em busca da verdade, ou a gente pode tentar abafar sempre de forma mais ou menos sem muito sucesso, né? A gente não consegue abafar a nossa sede de santidade, de plenitude, né? Aquilo é algo bom. Então, não devemos odiar-nos a nós mesmos, né? Desprezar-nos a nós mesmos. O que a gente deve sim odiar são os nossos grilhões, é a nossa escravidão, é a cadeia dos nossos vícios, isso sim. Escreve São Paulo aos Romanos, vendido ao pecado como escravo, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Interessante, né? Eu detesto aquilo que eu faço, eu detesto o meu pecado. Essas coisas que eu não quero, no fundo eu detesto, né? Ainda que eu as faça. Essa é uma boa raiva, detestar essas coisas, detestar a escravidão a que elas me submetem. Quem sabe até sonhando com a terra prometida, né? Detesto o Egito porque eu quero chegar na terra prometida, porque me impede de estar no meu lar, onde eu tenho que estar, né? Sonhar
Se eu não tivesse esse vício, né, se eu fosse mais corajoso, mais forte, mais constante, se eu fosse mais sincero, se eu fosse menos tímido, se eu fosse mais piedoso, se eu fosse mais generoso, mais capaz, mais misericordioso, quantas coisas boas iam acontecer na minha vida, como a minha vida ia ser muito melhor, né? É bom sonhar com a liberdade da virtude, né? É excelente sonhar com isso, com tudo que eu poderia ser. A quaresma, especialmente essa quaresma do jubileu, é um excelente momento para isso, né? Para detestar o nosso pecado, amando aquilo que Deus me chama. Tudo que eu estou chamado a ser. Chama. Acho bonito no Apocalipse a descrição do olhar de Cristo como chamas de fogo. Uma chama de fogo. E eu gosto de pensar que, de uma maneira, esse olhar é o purgatório, né? O fogo traz a luz, eu enxergo ali quem realmente eu sou. Queima, de São Paulo aos Coríntios, né? Alguns se salvam como que pelo fogo, ou seja, vai queimar a palha. Cristo me olha e ele não dá a menor bola para as máscaras que eu possa usar, para as minhas falsidades. Ele queima, ele passa através daquilo e vê o núcleo mesmo, vê quem eu sou mesmo, né? Ele vê, portanto, apesar dos meus efeitos, as minhas qualidades, meu potencial. Como olha para São Pedro, que pisa na bola um montão de vezes com ele, né? E ainda vai pisar, vai negá-lo por 3 vezes, e Jesus já diz, mas rezei por ti, porque o demônio te pediu para te peneirar, para te provar, mas eu rezei por você para que você, uma vez convertido, você confirme os teus irmãos. Você vai pisar na bola, mas depois você vai se arrepender, né? E eu tenho uma missão para você depois. Confirme os teus irmãos. Eu aposto em você, mesmo assim, apesar dos teus erros. Esse olhar de Cristo é o que nos desafia, porque nos revela tudo que nós estamos chamados a ser. E é uma revelação que pode doer, né? Se alguém te dissesse, olha, você vai ganhar o prêmio Nobel de Química, né? Ao mesmo tempo, uau, legal, ao mesmo tempo, nossa, então, deixa eu começar a correr atrás, porque não estou muito perto disso, né? Se a minha missão, eu vou ser a pessoa que vai encontrar a cura do câncer, isso é um peso, não é verdade? Então, alguém que aposta em nós, imagina que é um peso bendito, né? É um peso que me empurra para a luta, para essa luta que vale a pena. As verdades que estão contidas no olhar de Jesus para nós podem doer, porque ao mesmo tempo queima o que eu não sou e me mostra o que estou chamado a ser, toda a beleza que eu estou chamado a adquirir, com as virtudes, com a minha luta, né? Mas que bom olhar para isso, né? São verdades que podem doer, mas são verdades libertadoras, que são o caminho para a Terra Prometida, são o caminho para a nossa verdadeira vida, né? Quem buscar salvar a sua vida, esquivar-se da dor, vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a perder, queimar as máscaras, vai encontrá-la. Vai encontrar a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira vida, né? Minha irmã minha cantava essa música da Cyndi Lauper's True Colors. I've seen your true colors and that's why I love you. Eu vi as tuas verdadeiras cores e por isso é que eu te amo, né? Eu acho que o olhar de Cristo é isso, né? Que ele vê as nossas possibilidades, né? Ele vê tudo que a gente está chamado a ser. Por mais que, tenha tantas coisinhas meio ridículas, meio feias, né? Por pindaricalhos que a gente carrega aí. Mas ele consegue atravessar tudo isso e nos fazer sonhar, quem sabe, com também, né? Libertar-se dessas coisas e viver a nossa verdadeira vida. Por isso, a gente escutava na segunda leitura da missa de quarta-feira de cinzas, vos exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. São Paulo falando isso, olha, agora é o momento. A quaresma é o momento. Passava outro dia numa vitrine de loja, oportunidade imperdível. E as coisas que a gente falava, né, do marketing de agora, né, a escassez, e te move, né, põe você em movimento, porque eu posso perder, se eu não fizer agora, depois não vai ter mais. Então, o medo ativa o movimento, né? E o início da quaresma parece que a igreja faz algo assim, né? Ó, agora é a hora, hein? Tinha um vendedor de pastel lá em Porto Alegre, onde a gente tinha encontros dos padres, e é hoje, sempre tinha um grito assim, né? É hoje. No princípio até hoje, o dia de promoção, mas depois todo dia era o dia, né? É hoje, é pastel, não sei o quê, né? Mas, cada dia é hoje, né? Cada dia, é verdade.
Mas especialmente, né, na quaresma a gente pode dizer com especial propriedade, este é o dia da salvação, esse é o dia oportuno, é o tempo oportuno para eu aproveitar. Apressa-te no caminho, fala Jesus. Né? Apressa-te em reconciliar-te com o teu inimigo, não vá ser que ele te entregue ao juiz, ele te executou, te põe na cadeia, não sairás de lá até que pagues o último centavo. É uma imagem do purgatório, né? Que a gente vai ter que pagar o último centavo, né? O fogo do purgatório, a purificação, libertar-nos do pecado para ir para o céu, seja nessa vida, seja na outra. Mas a gente precisa dessa purificação. A gente precisa. E a quaresma é um bom momento para perceber isso com uma renovada urgência. Isso aqui, precisava mudar esse assunto, precisava de uma vez, sabe, me libertar desse viciozinho tão bobo que eu tenho, né? Não é possível. Agora é a hora, né? Caritas Christe urget nos. O amor de Cristo nos urge, escreve também São Paulo, me urge, me impele. O amor, olhar para o Senhor na sua paixão, deve me levar a isso. Ver a sua entrega, né? Um amigo que dá a vida pelo seu amigo, uma entrega de um amigo, fiel, leal até o final, abnegado. E que isso nos leve a dizer, não quero mais te ofender, Senhor. Imagina assim, a oração que faz São José Maria no Santo Rosário, na contemplação da coroação de espinhos. Tu e eu não teremos voltado a coroá-lo de espinhos, a esbofeteá-lo, a cuspir-lhe? Nunca mais, Jesus, nunca mais. E um propósito firme e concreto põe fim a essas 10 Ave-Marias, imaginando contemplar, né, no terço essa decisão, nunca mais, Senhor, vendo tudo que eu não quero mais te ofender dessa maneira, né? Ele fazia um pedido bonito todos os dias. Dai-me, Senhor, spatium vere penitentiae, tempo de suficiente penitência. Como, antes de acabar a vida, me dá tempo para isso. Não pedir a meia, dá tempo para eu conhecer a Torre Eiffel, sei lá, né? Para eu experimentar uma pizza na Itália, né? Eu queria viajar para o Japão e a Tailândia e ver as pirâmides no Egito. Poxa, como ia ser bom se antes de morrer eu fosse capaz de ler, né, essa série, completar aqui, eu estou lendo, estou louco para saber qual que é o fim, né? Deixa eu terminar, Senhor. O pedido de São José Maria, não, me dá tempo para fazer a penitência que eu preciso fazer, né? Para eu ter preparado, para te ver, para estar diante de ti, para arrancar tanta coisa que eu preciso arrancar, né? Me dá tempo para isso, me dá esse tempo, esse é o tempo agora que Deus nos dá, a quaresma. Então vale a pena que a gente aproveite o tempo, aproveite o dia, aproveite essas semanas que nos separam da Páscoa, para a gente chegar diferente, né? Com uma luta mais decidida contra o mal na nossa vida, contra o pecado. Tem uma missa que a gente celebra na prelazia do Opus Dei, no dia 14 de fevereiro, aprovada pela Santa Sé, para coisa lá do culto, da liturgia, uma festa da prelazia, que é a festa de Nossa Senhora, Mãe do Amor Formoso. É uma devoção que São José Maria tinha de Nossa Senhora, dirigisse a ela com esse título, né? Mãe, Mater Pulchre Dilectionis, Mãe do Amor Formoso. Eu acho bonita a oração coleta, que é a parte mais importante do formulário da missa, é a oração coleta, que pede a Deus, olhando para Nossa Senhora, adornada pelos vários dons do Espírito Santo, embelezada, né? O Senhor está convosco, por isso é cheia de graça. E olhando para ela dessa maneira, nos leve a rejeitando que ela interceda por nós, para que, rejeitando a fealdade do pecado, busquemos sem cessar a beleza espiritual da vossa graça. Eu acho bonito isso daqui, né? Abroentes fealtate peccate, aborrecendo, detestando, rejeitando a fealdade como uma coisa feia, uma coisa suja. Não tem por que estar nesse conjunto aqui, sobra esse meu vício. Não é bonito isso aqui, não é legal, não é engraçado, não é ruim, é feio, é chato. Tinha que sair, né? Detestando a fealdade do pecado, busquemos sem cessar a beleza espiritual da vossa graça. Olhar para Nossa Senhora Imaculada vai nos ajudar, né? a crescer em nós essa boa raiva do pecado na nossa vida, através do amor à virtude, né? Através desse desejo de amar mais ao Senhor e que a nossa alma possa espelhar também mais essa presença nossa para as pessoas, a presença de Deus em nós para as pessoas ao nosso redor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.